Sejam bem-vindos. Falando com Jesus, liguei meu pensamento no mais alto dos céus. Abri meu coração, entrei para o meu quarto, falei em oração. O que eu lhe pedi, que me iluminasse, pedi força e coragem pra eu não desistir. Pedi pelos irmãos cansados e oprimidos, que vivem encarcerados com os corações sofridos. Pedi pela nação aonde existe a guerra, pedi amor e paz para todos nesta terra. O que eu lhe pedi, que me iluminasse, pedi força e coragem pra eu não desistir. Pedi pelos irmãos cansados e oprimidos, que vivem encarcerados com os corações sofridos. Pedi pela nação aonde existe a guerra, pedi amor e paz para todos nesta terra. Gratidão, Antônio. Beleza? Deus te abençoe. Assim seja. Boa tarde mais uma vez para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro com o Evangelho, agora à luz das obras de Amélia Rodrigues. Nós agradecemos imensamente a Antônio, agradecemos a todos que estão presentes, agradecemos a Marcelo por ter aceito o nosso para estar conosco nessa tarde. Que Jesus e os bons espíritos, eles continuem encontrando em cada um de nós a melhor sintonia para estarem próximos, nos inspirando, nos auxiliando, não só nessa tarefa, mas em todas as tarefas que realizamos. Muita luz e muita paz para todos nós. Neste momento, nós passamos a palavra para o nosso irmão Marcelo Lúcio. Ele é trabalhador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na área de educação, e está conosco nesta tarde de domingo para falar sobre o capítulo 4 do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. Esse capítulo tem como tema a regra de ouro. Marcelo, seja muito bem-vindo. Você tem que ir agora até às 17h50, mas fique bem à vontade, não precisa correr nem pressa, para você desenvolver o seu trabalho. Que Jesus lhe envolva e que os bons espíritos lhe inspirem. Muita luz para todos nós. Obrigado, Jus. Boa tarde, que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre. Estão me escutando bem? Sim, ótimo. Sim. Bom, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Antônio Carlos? Beleza? Obrigado e parabéns pela abertura aí com música, que sempre é bom, né? Música a gente já harmoniza o ambiente, já nos conecta ao plano espiritual para podermos fazer aí esse bate-papo de hoje, de um livro tão bacana, tão bonito esse livro, né, do Divaldo Camélia. E é interessante, eu faço o convite aqui para nós fazermos a aula num bate-papo, não só numa aula
totalmente expositiva. Eu vou expor aqui, vou projetar algumas telas aqui para ajudar na nossa reflexão, mas faço o convite aí para todos juntos aí, quem quiser também abrir as telas e discutirmos, fiquem à vontade. Vamos discutir a respeito desse tema, porque ele é bem filosófico, ele é interessante, porque quando ela traz a regra de ouro, e a gente faz essa reflexão com relação ao que vem a ser essa regra de ouro, a gente já pode até já apresentar o ponto mais focal do tema. Ela está trazendo a lei de Deus, ela está trazendo a lei do amor. E quando a gente fala da lei de Deus, naturalmente nós podemos entender aí que nós, como espíritos encarnados num planeta de expiação e prova, nós temos dificuldade de entender essa lei de Deus de uma forma mais complexa, de uma forma mais completa, inclusive. Então nós temos fragmentos do que vem a ser essa lei de Deus. E Jesus, na sua época, quando aqui o mestre encarna, naquele período da Galileia, ele trouxe um aprofundamento nas leis de Deus, aprofundando um pouco mais os conceitos trazidos por Moisés. Ele não modificou nada, ele deixou claro que ele não veio modificar a lei, e sim dar aprofundamento nela, dar o complemento dela numa questão de entendimento mais profundo do que Moisés já havia trazido e apresentado para o povo hebreu. Mas não foi fácil entender os ensinamentos de Jesus naquela época. Ela deixa claro isso no livro. Divaldo e Amélia, quando eles explicam essa condição, eles deixam claro que a lei da Torá que era seguido na época, ela tinha dificuldade de entender o conceito trazido por Jesus do amar o inimigo, amar a pessoa que nos quer mal. Até porque o conceito forte da época, e inclusive estava nos livros sagrados, era a lei da talha, que é o olho por olho, dente por dente. Então a gente vai passear um pouco por essas reflexões e entender que o que Jesus trouxe realmente era um conceito filosófico muito avançado. Até para a época eles tinham que quebrar paradigmas da questão assim, até cultural do povo hebreu, para avançar na lei de Deus. E Jesus traz esse caminho. Quando ele menciona: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por esses ensinamentos, ele já estava trazendo um convite aí para realmente quebrarmos alguns paradigmas da época e aprofundarmos aí nos ensinamentos para entendermos de uma forma mais completa essa lei de Deus. Eu vou projetar aqui algumas telas e aí conversamos a respeito. Só um minuto. Já está aparecendo aí. Perfeito? Então, nosso encontro para estudo do Evangelho do Mestre estudando as obras de Amélia Rodrigues, do livro de Divaldo Franco, o livro Luz do Mundo, e hoje o capítulo 4, a regra de ouro. E aí já fazemos essa reflexão com relação à regra de ouro. E por coincidência, ontem participei de um evento aqui em São Paulo, mas numa cidade próxima, Guarulhos, até grande São Paulo, e foi um simpósio que um centro espírita que é coligado à FESP, é o Centro Espírita Estudo e Meditação, que fica na região de Guarulhos. Eles montaram um simpósio a respeito o tema era Jesus. Inclusive hoje, quem fechou o simpósio, eu fiz ele ontem à noite, era sábado à noite. Hoje de manhã, quem fechou o simpósio foi a filha do José Herculano Pires, a Heloísa. Luísa Pires. Eu tive que cruzar com ela nos eventos. É uma pessoa muito doce, muito gentil, muito carismática, assim, e tem o DNA do pai mesmo, assim. Ela vai para o lado mais da educação, né? Ela não é filósofa como
como o Herculano, mas a Dona Heloísa, ela tem um carinho, assim, ela trata muito bem o conceito da doutrina espírita pela educação. E nesse tema nós todos falamos de Jesus. E o tema que eu escolhi para falar ontem foi exatamente esse, a filosofia de Jesus. Foi o tema do nosso bate-papo de ontem. E essa filosofia de Jesus, até porque tem o objetivo da apresentação foi levar que Jesus não quis desenvolver nenhuma religião. O objetivo do mestre era o quê? Era trazer uma nova filosofia de vida, um novo entendimento de mundo, um novo aprofundamento nas leis de Deus. Ele não estava com o propósito de desenvolver uma religião, e sim mudar os pensamentos, mudar os patamares de entendimento de mundo, tanto do mundo espiritual quanto também do mundo material, na relação entre os semelhantes. E aí que ele traz a relação de quem é seu semelhante, quem é seu próximo, que aí que quebra e está diretamente ligado à nossa aula de hoje, que era muito normal na época os povos se fecharem, até no livro nosso, aqui nesse capítulo 4 da Regra de Ouro, a Amélia explica que os discípulos que Jesus escolhe para ser os mais próximos, eles eram como se fosse da mesma família, porque eles viviam na mesma região, e era muito normal assim as regiões serem formadas por pessoas que tinham relação, até relação familiar. Então eram pessoas que se conheciam, e muitos eram primos um do outro, então tinha essa relação próxima. E esses núcleos que se criavam de famílias maiores, que se formavam cidades, núcleos, que tinham a sua própria cultura, naturalmente ela era mais hostil com a religião do próximo, com a cultura do próximo, e quando a gente fala próximo, de outras áreas. E uma vez eu vi uma frase que eu achei interessante, falando assim, que todo mundo é ateu, com relação ao Deus do outro. E eu achei interessante, porque, de uma certa forma, essa frase ela tem uma verdade muito relativa, mas assim, ela toca num ponto muito, muito forte da nossa descrença com a crença do próximo. A gente acredita num Deus, no nosso caso aqui, um Deus que é nosso Pai, Criador, que é o Deus da lei mosaica, é o Deus de Jesus. Naturalmente, nós aceitamos esse ensinamento judaico-cristão, e nós temos aí como referência o nosso Deus Pai Criador, que também é o da doutrina espírita. Mas aí nós acabamos sendo totalmente resistente a outros deuses, e é natural. Então eu não acredito, por exemplo, em Ganesha, em Shiva, que são deuses indianos, são deuses da cultura hindu, e isso é natural. Isso acontecia muito mais forte na época dos séculos iniciais, do primeiro século da nossa era. Por quê? Porque realmente assim, essa intolerância religiosa era muito forte. Hoje nós temos uma aceitação maior de entendermos que cada um pode acreditar num Deus ou seguir o seu ensinamento, e nós nos respeitamos. Mas naquela época era muito forte essa questão de não aceitar a religião do próximo, não aceitar o Deus de outros povos. E aí vem Jesus, nessa época, e traz um ensinamento de ama o teu inimigo, dê a outra face, aceite o próximo, porque ele é seu irmão. Mas ele é de outra nação. E que aí o povo hebreu falava, ele é gentil. Não, é para todos. Esse ensinamento é para todos. E quando eles entendem isso, para eles tiveram que quebrar paradigmas, eles tiveram que quebrar aí barreiras culturais para entender essa nova filosofia do mestre. E essa filosofia, ela está muito ligada ao quê? À lei de Deus. Por quê? Jesus, espírito crístico, espírito de uma autoridade, de uma elevação espiritual muito superior à nossa, ele já contemplava essa lei de Deus de uma forma mais completa, mais complexa que a nossa. Então, esse desenvolvimento da lei do amor que ele nos convida a exercitarmos, ela nos direciona ao que nós chamamos de família universal, onde nós temos o Deus Pai, Criador, e todos nós, irmãos, filhos de um único Pai e pertencentes a uma família universal. Então, para
esse ensinamento, para esse aprofundamento do entendimento do nosso Deus, para entendimento do amor ao próximo de forma incondicional e de forma a não ter diferenças entre os semelhantes, entre povos distintos, etc., tem que quebrar aí valores culturais do povo hebreu, de um povo que vinha muito forte de uma questão, de uma crença na sua Torá, nos seus escritos sagrados trazidos por Moisés, onde lá estava o quê? A lei de Deus. Lá estava a lei de Deus. Então, quando Jesus traz um novo cenário, ele não está trazendo uma nova religião, ele está falando a mesma situação que Moisés. A mesma condição que Moisés trouxe, Jesus também apresenta. Só que ele traz um aprofundamento nesse cenário. E é esse aprofundamento que tanto os discípulos quanto todos que estavam à sua volta, e aí posso até estender para uma questão mais filosófica, inclusive nós, atualmente, temos dificuldade de entender. Por quê? Porque somos espíritos ainda em estágios iniciais da nossa evolução, estamos aí habitando hoje um planeta de expiação e prova, e esse ensinamento de um espírito crístico, de um espírito puro, que já concebe esse ensinamento da lei de Deus de forma mais completa, quando ele nos traz esse conceito, para nós temos dificuldade realmente de segui-lo. E aí que vem a regra de ouro trazido por Divaldo e Amélia. Quando a gente fala da lei de Deus, aqui a gente tem que buscar entender como que nós refletimos sobre essa lei de Deus. Porque lá na Torá, ela também estava, também lá continha a lei de Deus e de uma forma diferente do que Jesus os convida a seguir. Quando Jesus menciona, tende ouvidos do que foi dito, e está lá no nosso livro, está lá no nosso capítulo da regra de ouro. Tendes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, que está na lei mosaica. Porém eu vos digo, ama o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai, que estás no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vira a chuva sobre os justos e injustos. Resumindo, Deus ama a todos. Deus não faz diferença entre quem faz o bem e quem faz o mal, porque Deus entende que o mal, essa inteligência suprema, ela não faz essa distinção do que é bom e o que é mal, porque essa definição é nossa, esse rótulo é nosso. Para Deus, tudo é processo evolutivo. E ele sabe que aquele filho que está numa evolução superior e hoje consegue contemplar mais as suas leis, é porque ele está num processo mais avançado que outros filhos, outros seres da sua criação que ainda estão em estágios inferiores. Mas para Deus, essa relação de quem está fazendo bem, quem está fazendo mal, essa relação é nossa, não de Deus. Então, por isso que Jesus nos convida a não julgarmos, e esse ensinamento de Jesus, nós percebemos em vários pontos do Evangelho, que Jesus menciona a todo momento, não julgai, porque nós não temos capacidade intelectual e também moral para julgar o nosso irmão. O que nós podemos fazer, sim, é direcioná-los para os ensinamentos, entendendo que podemos mostrar o caminho. Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que levam a uma evolução espiritual, mas não julgar. E aí Jesus traz essa questão. Também menciona, pois se amardes aos que vos amam, e aí ele traz uma relação com parte do povo que lá habitava junto aos seus. Que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios, que também são outros povos, né? Também o mesmo? Sede vós, pois, perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Olha o convite que Jesus nos faz. Perceberam? Ele está quebrando paradigmas da época. Alguém quer mencionar alguma coisa, algum ponto de vista, alguma reflexão a respeito do que foi dito? Está aberto aí os microfones para momentos de reflexão. Fiquem à vontade. Sala tímida, hein, Ju? Eu acho que não, viu, Marcelo? Então, continue. Então, vamos lá.
Por enquanto, mas se alguém quiser levantar a mão, fazer alguma observação, fiquem à vontade. Então, seguindo esse conceito da lei de Deus, olha o que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 629. Na questão 629, e aí nós já estamos no século XIX, Livro dos Espíritos, um conceito mais aprofundado ainda, porque o próprio Jesus mencionou. Eu estou aqui trazendo conceitos, olha como Jesus tinha ciência, já porque um espírito muito mais evoluído, ele tinha ciência, que nós teríamos dificuldade de aprender naquele momento o que ele estava nos trazendo e nos convidando. Então ele mesmo menciona, o que eu estou trazendo aqui, outros também trarão mais aprofundado ainda. E aí haverá um outro aprendizado, porque futuramente virá o Consolador prometido, aquele que não vai mudar o que eu disse, mas ele vai trazer um certo aprofundamento. Por quê? Porque a humanidade estará mais preparada para receber esse aprofundamento mais aprofundado ainda. E aí ele menciona o Espírito de verdade, que trará esse conhecimento. E no século XIX, uma pleide de espíritos, no comando do Espírito de verdade, vem através de Kardec, que codifica essas mensagens e desenvolve o que nós chamamos de doutrina espírita, o espiritismo. Na questão 629 do Livro dos Espíritos, da primeira obra da codificação, nós temos que definição pode se dar à moral? Kardec pergunta para a espiritualidade, o que é moral? A moral é a regra da boa conduta, a espiritualidade explica. E, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O que vocês definem como bem e mal? Funda-se da observação de quê? Da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus, o bem para todos, sem distinção. Aí sim ele observa o que? A lei de Deus. Então, nesse cenário, a doutrina espírita já está trazendo aí, de forma muito similar ao que Jesus trouxe, essa questão do desenvolvimento da lei de Deus, respeitando e amando a todos. Eu vi que levantaram a mão. Fui eu mesmo, Marcelo. Quando se fala, né, quando os espíritos falam aí desse bem e desse mal, esse bem e esse mal não é de acordo com a elevação espiritual do espírito? Perfeito. Tipo assim, o que é bem para mim hoje pode não ser daqui a alguns anos, né? Perfeito. O que é mal para mim hoje pode não ser, ou pode, o que eu não entendo por mal, o que eu ainda faço, esse mal que eu ainda faço, futuramente eu não farei mais. Perfeito. Então, esse bem e esse mal é de acordo com... Não tem um padrão. Não tem. O que você está trazendo aqui, vai ter um exemplo agora, bem do lado aqui dessa questão 629, já tem um exemplo exatamente do que você está trazendo, Ju. Não tem esse gesso de nós falarmos assim, isso é bem, isso é mal. Por quê? Porque o que você está fazendo hoje como bem, quando nós evoluirmos, nós podemos perceber que o que eu entendia como bem, pode ser que exista um aprofundamento maior nesse fazer o bem. E aí ele pode até ser considerado, entre aspas, mal. Porque a gente pode entender que o mal não existe. Quando eles trabalham essas duas palavras, bem e mal, é para ter uma conversa conosco aqui, para podermos trabalhar na mesma fala. Porque para a espiritualidade, para Deus, o mal, como substância, o mal não existe. O que existe é exatamente o que você falou, é a ausência de um bem maior. Santo Agostinho trabalhava muito bem esse conceito, que é o que a doutrina fala também. Existe o bem maior, Agostinho falava isso, existe o bem maior e o bem menor, não existe o mal. Olha o que Agostinho trouxe, porque ele foi questionado, filosoficamente também. Como que eu vou acreditar? Isso, imagina povos que estavam buscando no cristianismo, um cristianismo novo, porque era o começo da época patrística, século III, século IV, era um começo de uma religião cristã católica. Então os padres estavam ainda construindo as bases da Igreja Católica. E Santo Agostinho foi um dos principais expoentes aí desse catolicismo cristão, né?
o cristianismo pelo catolicismo. E ele traz bem esse cenário, porque ele foi questionado, como você mencionou. Deus, o seu Deus, ele não é eterno? É eterno. Ele não é só bondade? Ele é pura bondade? Sim, é pura bondade. Ele não criou tudo? Criou tudo. Se ele criou tudo, ele criou o mal. Se ele criou o mal, então ele não é bom. Então tem uma quebra filosófica na sua construção racional. E aí Santo Agostinho, para responder a essa questão de outros povos, outras culturas que queriam buscar entender esse Deus de Jesus, esse Deus do povo hebreu, ele explica que não existe o mal, que existe o bem maior, como você mencionou mesmo, de uma certa forma, você se aproximou de Santo Agostinho até sem conhecer esse conceito. Existe o bem maior e existe o bem menor. O bem maior é quando nós, a cada vez que vamos evoluindo, nós vamos entendendo mais o que? A lei de Deus. Quando nós não entendemos a lei de Deus, nós trabalhamos num bem menor, porque nós fazemos o bem também. Mas fazer algo inadequado para uma pessoa, por exemplo, não dar comida para ela passando fome, isso é um ato de um bem menor? De uma certa forma, se você analisar, aquela pessoa ela está atuando da melhor forma que ela consegue, porque ela ainda trabalha muito no instinto dela. E aí ela cria diretrizes morais para atuar com o próximo. Mas não é que ela quer fazer, na sua essência, mal para aquela pessoa. Ela está, assim, de uma certa forma, vivenciando a época dela, o momento dela. Então, Agostinho responde essa questão dessa relação do bem maior e bem menor. E aí o exemplo que a gente pode trazer aqui é a relação do olho por olho, dente por dente, que está lá no Código de Hammurabi, que é um código que ele é muito, muito anterior ao cristianismo, porque ele é lá do século 17 antes de Cristo. Então, assim, os povos daquela época, eles entendiam muito forte essa questão do olho por olho, dente por dente. E para nós hoje, nós podemos até entender, de uma certa forma, algo equivocado nesse olho por olho e dente por dente. Mas olha que interessante, ele serviu como uma organização política, social e cultural para a época. Porque naquela época, por exemplo, se alguém viesse e pisasse no meu pé, eu ia lá e arrancava a perna da pessoa. Aí, com essa questão do olho por olho e dente por dente, não. Se a pessoa pisou no seu pé, você tem o direito de pisar no pé dela, não arrancar a perna dela. Então, olha como começa a criar uma condição que dá uma estrutura mais, assim, não para nós agora nessa época, mas para a época, ela deu uma estrutura mais ética para um desenvolvimento de uma moral que para nós ainda está muito distante da lei de Deus. Mas para o povo daquela época, 17 séculos antes de Jesus, já se criou um conceito de desenvolvimento aqui de valores éticos para viverem em conjunto, viverem em sociedade. Tudo bem? E aqui, se a gente analisar, olha a questão aqui pegamos um exemplo lá desse Código de Hammurabi, que olha o que está escrito lá, no Código 282, eram artigos, era uma lei mesmo. Quem tiver a possibilidade de ir no Louvre, ele é uma tábua, uma pedra, é uma pedra escura, ela é toda talhada em escrita cuneiforme. Aqui tem uma apresentação dela aqui, ó, nesse canto da tela, e ela traz regras de condutas morais. Moral bem distante do que a gente está entendendo hoje como uma moral próxima dos ensinamentos de Jesus? Sim, mas para a época ela deu esse direcionamento. Então tá lá, no Código 282. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ela será condenada à morte. E também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Para nós hoje, isso é a pena de morte. Nós condenamos, nós não concordamos. Mas para a época, ela serviu do quê? Serviu de diretrizes para se criar uma conduta ética entre os habitantes daquele povo, daquela população. E essa questão, ela foi, por ser cultural da época, ela foi para o Antigo Testamento.
Moisés, quando escreve o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Torá, a lei mosaica se baseia nessa lei da talha. Então está lá em Deuteronômio, que Deuteronômio significa, em grego, segunda lei. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Está na nossa Bíblia. Se você pegar lá no Antigo Testamento, essa regra segue lá. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como ferir o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Esse conceito vem Jesus e quebra. Quebra com que sentido? O mestre nos convida a fazer o quê? Ao invés de ser o olho por olho, ele dá uma outra diretriz para esse olho por olho. Ele nos convida a fazer o quê? Dar a outra face. O que vem a ser essa outra face? Não dá para não lembrar da prece de Francisco de Assis, quando nós mencionamos: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Essa é a outra face. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu traga a fé, a minha fidelidade com o que eu acredito ser correto. Então é nesse cenário que Jesus nos convida para a outra face, que está lá em Lucas, em Lucas capítulo 6, versículo 29. Se alguém bater em você numa face, ofereça também a outra. Se alguém tirar de você uma capa, não o impeça de tirar a túnica. O que Jesus está trazendo aqui? Não a ofensa. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver uma discórdia, que nós busquemos não pagar a discórdia com discórdia, mas que nós busquemos o quê? A união. Então é nesse convite que Jesus nos faz de darmos a outra face, de entendermos que aquele irmão que está numa condição talvez ainda de não entendimento mais profundo da lei de Deus, e ele age ainda numa lei de Deus também, mas numa lei de Deus que está lá no Antigo Testamento, que muitos seguem e acreditam ser a lei de Deus, e na realidade é a lei de Deus, mas entendendo num bem menor, num desenvolvimento menor, vem Jesus e nos convida para um passo além, um passo a mais. Essa é a filosofia do mestre. Jesus não muda a lei mosaica, mas ele nos convida a refletir sobre ela e dar um passo além, um passo a mais, entendendo não só agora que nós somos irmãos de uma única região, mas sim nós somos irmãos no globo, em todas as tribos, todas as nações são irmãs, e nós temos que respeitá-lo, temos que entender a dificuldade do próximo e buscar o quê? Ajudar. E ele não ensinou isso só em exemplo, em palavras, ele ensinou principalmente em exemplos. O espírito de maior elevação que aqui encarnou, ele demonstrou a todo momento que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus a todo momento tinha essa preocupação, essa fidelidade com as leis de Deus, de entender no próximo o seu irmão. Então, do mesmo sentimento que ele tecia por Maria, o mesmo respeito, a mesma fidelidade que ele tinha com os seus discípulos, ele também buscava desenvolver com um centurião romano ou com os fariseus que os hostilizavam a todo momento, criticavam a sua conduta porque não entendiam a profundidade que Jesus estava trazendo para as leis da Torá e, de uma certa forma, entendiam que ele estava deturpando e equivocando-se pelo estudo da lei da Torá, mas Jesus trouxe uma outra condição, trouxe um outro cenário para o entendimento dessa lei mosaica. E é aí que esse convite os discípulos entenderam, até porque estavam muito mais próximos de Jesus, e essa proximidade fez que eles entendessem o objetivo do mestre, e eles compraram essa causa, compraram esse objetivo, esse propósito, e de discípulo se tornaram apóstolo. O que vem a ser discípulo e apóstolo? Discípulo é o quê? É o aprendiz. Então eles foram aprendiz do mestre, mas com a partida do mestre, com o desencarne de Jesus, deixando a semente, deixando a boa nova, esses discípulos se tornam apóstolo. E o que é o apóstolo? A palavra apóstolo significa aquele enviado em missão. E eles entenderam a missão, entenderam
o significado da filosofia de Jesus, desse convite do amar ao próximo como a si mesmo, de forma incondicional, amando a Deus como primeiro mandamento e ao próximo como segundo, sendo se complementando, porque quem ama a Deus necessariamente também tem que amar o próximo. Então, quando eles aceitam esse convite, eles se desnudam daquele conceito da lei mosaica e eles aceitam o entendimento da boa nova, do evangelho, e cumprem a sua missão de ir ao mundo levando os ensinamentos do Cristo. E é lógico que isso teve um preço, como está lá na parte final do livro, né, que todos os discípulos, com exceção de João, que João foi o único que a gente pode brincar, morreu de morte morrida, né? Ele desencarnou sem nenhuma condição drástica, mas tirando o João, todos os outros discípulos tiveram mortes trágicas, foram decepados, foram crucificados, e a Amélia e o Divaldo, eles apresentam essa questão, né? É até interessante, que eu achei muito bonito quando ela traz essa da condição que eles foram submetidos e não fugiram diante da missão que era levar o evangelho, levar a boa nova. Então, preservando a regra áurea do amor, para a gente trazer já o contexto da aula, já finalizando a nossa aula. Preservando a regra áurea do amor, que essa é a regra áurea, esse aprofundamento do entender o que é amar. Tiago, moço, foi arrojado no pináculo do templo, apedrejado até a morte, foi o primeiro discípulo, apedrejado até a morte. Bartolomeu, ouvindo na alma a musicalidade do amor, sofreu um martírio e morreu na cruz de cabeça para baixo, após ser esfolado vivo. E aí ela segue, apresentando a morte o desencarne de cada discípulo, mas fechando de forma poética, como as escritas da Amélia, o tributo do amor, não resistir ao mal. Do grupo híbrido sai a nova humanidade a renovar e modificar a Terra. Imagina que eles, entendendo que eles deveriam dar a própria vida e não retrucar as ofensas e as críticas que estavam recebendo, e sim ir à frente e se posicionar, colocando o evangelho do Cristo para ser semeado a todos, naturalmente receberam crítica, receberam ofensas, receberam punições e perderam a vida nessa missão. Só que eles entenderam que eles perderiam a vida material, porque a vida espiritual que eles já contemplaram e entenderam com Jesus, isso eles perceberam que estavam atingindo novos patamares evolutivos. E é muito interessante essa questão, porque quando Jesus traz essa lei do amor, e aí hoje nós temos até um conceito do amor ágape, até trazido pelo Padre Marcelo e outros pensadores também. O Padre Marcelo escreve um livro ágape, né? Mas antes dele já essa questão do amor ágape ela já é bem desenvolvida no conceito filosófico. Esse amor ágape é um amor incondicional. É um amor que ele não é mais no que eu desejo, e sim no desejo do próximo, no amor do próximo. Quando nós fazemos paralelo aos conceitos de amor, como, por exemplo, na Grécia Antiga, quando nós entendemos que, para Platão, quando Platão escreve a República, no texto dele ele traz a palavra amor, ele relaciona ao conceito de eros. Ele usa, para falar do amor, ele usa a palavra eros, que é do grego. E eros, que para nós hoje pode até ser considerado, para a nossa cultura aqui, a palavra eros, ela traz uma conotação para o eros, erótico, erotismo, mas a palavra eros tem até a ver, tem relação, mas a questão do eros, o amor eros de Platão, significa amor-desejo. Então, o que eu amo? O que é o amor? O amor é desejo. O amor é desejar algo. E não é só o desejo, no caso sexual, que essa palavra levou à conotação, mas é o desejo de ter
Como, por exemplo, uma criança, ela tem um amor eros. Quando ela quer algo, a criança quer porque quer, né? Ela com um brinquedo que ela quer ganhar no final do ano, ela fica querendo, ela fica pedindo para os pais, para todo mundo que ela quer ganhar aquele presente, porque ela tem aquele desejo. Só que quando ela ganha, o desejo acaba, porque ela já ganhou, então o amor eros foi embora. Então, assim, ela deixa de querer. Então, o amor eros de Platão é muito no desejo. O amor filia de Aristóteles, que vem da palavra filosofia, né? Philos, que é amor, e sofia é sabedoria, então é amor à sabedoria, e Pitágoras traz esse conceito da filosofia, e de uma forma bem bonita, porque ele fala que a filosofia é quem ama a sabedoria, porque nós não temos acesso à sabedoria superior, só os deuses, porque para a Grécia Antiga eles cultuavam deuses, não só um Deus único como o povo hebreu. Mas esse acesso ao conceito maior da sabedoria é só para os deuses. O homem só tem o conceito de amar a filosofia, amar a busca por essa sabedoria. Então, quem ama essa busca é o filosofia, então é o filósofo. Então, esse conceito, e essa palavra filos, ela tem a questão do você se identificar com aquilo, que é o amor filia, o amor filial, que a gente conhece. Então é quando aquilo te faz bem, aquilo te faz feliz. Então, para Aristóteles, o que você ama é aquilo que te faz feliz. Então, repararam que os conceitos de amor, eles vão se refletindo de acordo com cada cultura, com cada entendimento. Mas aí, posterior a esses dois pensadores, vem Jesus. E aí Jesus traz o que nós conhecemos como esse amor ágape. E o que é esse amor ágape? Não é mais o amor ao que eu desejo ou o que me faz feliz, mas sim o amor ao próximo, o amor do que o próximo deseja, o que faz feliz o próximo. Então é nessa questão do querer bem, do dedicar a minha vida ao próximo, que está o amor de Jesus, que é esse amor ágape. Então olha como ele transcende o que as culturas anteriores entendiam sobre amor, entendiam sobre a relação entre os semelhantes. Então Jesus traz uma contribuição filosófica valiosa para a humanidade. Ele está nos convidando a entender o amor de uma forma mais profunda e naturalmente se aproximando mais da lei de Deus, aquele conceito de ampliarmos, como a Ju falou, mais assim, estamos com um conceito maior da lei de Deus. Por quê? Porque agora nós já estamos entendendo que não basta só eu amar a mim, amar meus familiares, amar as pessoas que eu tenho relação próxima e que me fazem bem, que é o filia, né? Aquele amor filial. Mas não, eu tenho que amar a todos. E a todos, mas pensa, aquele meu chefe chato, eu não consigo amar ele, é muito difícil. Aquele meu vizinho que eu estou aqui tentando dar uma descansada e ele bota o som no último volume, esse eu também não consigo amar. Aquele vizinho que quando meu time perde, ele grita lá do apartamento dele, que parece que ele está na minha sala aqui, ele grita de uma forma assim que parece que a maior felicidade do mundo existiu quando meu time perdeu e o dele ganhou. Eu também não consigo amar esse vizinho. Só que é nessa reflexão que Jesus nos convida. Ama esse próximo, porque ele é teu irmão. É difícil? Sim. Não é tarefa fácil. Isso não era tarefa fácil quando Jesus convidou os discípulos e passou-se 2000 anos, mais de 2000 anos, e ainda continua também uma tarefa difícil. Mas é um dever que nós temos. É um caminho a ser seguido. E quando a gente fala a questão de fé, e aí já para finalizar o nosso encontro de hoje, a palavra fé, ela tem uma raiz na palavra fides, que vem do latim, que significa fides, e também vem do hebraico também, mas aí já é uma outra, que vem do conceito de emuná, mas significa fidelidade. E quando a gente entende que a palavra fides, ela traz a fidelidade, é questão que nós temos que ter fidelidade ao quê? Ao que nós entendemos que é correto. E quando nós, que estamos aqui, que somos espíritas, e naturalmente o espiritismo, ele tem as suas bases no cristianismo, na religião cristã,
e nos ensinamentos filosóficos também, porque a doutrina espírita não é só uma religião, ela é uma doutrina, ela tem as suas bases científicas, suas bases filosóficas e também religiosas. Mas quando a gente entende na filosofia do Cristo esse convite para deixarmos de lado essa condição de entendermos que devemos amar só os que estão próximos da gente, mas exercitarmos, sim, o amor incondicional a todos, quando nós temos o entendimento que isso é o correto, naturalmente nós temos que criar o que com esse ensinamento? Uma fidelidade. E aí sim é o conceito da fé. Quando eu entendo que isso é correto, racionalmente falando, eu entendo que é correto. E aí vem a questão que Kardec traz da fé raciocinada. Por quê? Porque eu raciocínio, entendo que isso é correto, e aí, através da minha fidelidade, porque eu desenvolvo essa fé que isso é correto, então eu vou seguir. Ah, mas meu instinto pede para eu odiar meu vizinho que põe o som alto. O meu instinto pede, porque gera uma raiva, gera uma angústia, gera um descontentamento, porque aquele som me incomoda, mas a minha fidelidade com o que Jesus ensinou me diz que eu tenho que ser paciente, ser tolerante, dar a outra face, em vez de ir lá criticar meu vizinho, buscar entrar numa relação de conversa, de acerto, de reconciliação, para quê? Para que juntos busquemos essa evolução. Então é esse o convite trazido por Jesus, quando ele traz a regra áurea. É a regra do amor, numa profundidade maior do que a época, nos convidando a entender que não basta amarmos quem nos está próximo, o amor eros, o amor filia, mas sim o amor ágape, o amor incondicional, que Jesus trouxe, não só para Maria, para os discípulos, mas para aquele centurião romano, para os fariseus, para os saduceus, para os publicanos, e resumindo, para os gentis e para todos que estavam à sua volta. Porque como ele mencionou, ele era o caminho, e é o caminho, a verdade e a vida. Nós não iremos ao Pai senão pelos seus ensinamentos. Aqui eu finalizo minha fala. Obrigado. Já passo aqui para as considerações finais, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma reflexão. Gratidão. Vou tirar a tela, tá? Muito boas suas reflexões, Marcelo. Deus te abençoe sempre. Gratidão por ter aceito o convite de estar conosco nesta tarde de domingo, falando acerca desse tema tão importante para nossas vidas, né? A importância de desenvolvermos esse amor ágape. Enquanto nós não desenvolvermos o amor ágape, vamos treinando em outros amores, né? Como você bem falou aí. Mas é bom pensarmos, refletirmos sobre esse ensinamento, assim como todos os ensinamentos de Jesus, que nos convida a desenvolver esse amor incondicional. Gratidão mesmo, que Jesus continue nos abençoando, que os bons espíritos continuem te inspirando. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos, por estarmos aqui juntos nessa tarde de domingo. Alguém quer fazer alguma pergunta para Marcelo ou fazer alguma colocação, fiquem à vontade, porque em seguida nós passaremos para Antônio fazer o nosso encerramento. Aqui, só para uma pergunta, aqui todo mundo é da região aí da Bahia ou... Não, tem pessoas. Antônio está em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte. Belo. Tem Edmar, que está em Maceió. Você está em São Paulo. E a maioria é aqui da Bahia. Legal. Gratidão a todos. E vamos lá estudar a doutrina espírita e Evangelho de Jesus. Gratidão. Muito bem. Gratidão. Uma salada brasileira. É muito bom. Deus abençoe, Marcelo. Jesus,
fonte divina do amor. Seu olhar cura nossa dor, raios de luz que a todos conduz. Jesus, Jesus, alimento de nossas almas, voz que acalenta e acalma os corações. Jesus, Jesus, amigo fiel e companheiro, iluminou o mundo inteiro com seu amor, com a sua humildade. Naquele momento na cruz, deu seu perdão. Jesus, Jesus, alimento de nossas almas, voz que acalenta e acalma os corações. Jesus, Jesus, amigo fiel e companheiro, iluminou o mundo inteiro com seu amor, com a sua humildade. Naquele momento na cruz, deu seu perdão. Deu seu perdão. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Somente o amor. Antônio e demais companheiros, a Casa do Evangelho completará 41 anos de existência na próxima terça-feira. Então você vai cantar a música da Casa do Evangelho, em homenagem aos 41 anos de fundação. Agora. Achei que um dia de aniversário ia comer bolo. Também, se quiser, dá tempo. Eu só canso e ganho um pedaço de bolo.
do Evangelho eu vou com alegria. Na casa do Evangelho eu vou renovar as energias. Vou abrir meu coração, quero me encher de luz, estudar o Evangelho que nos ofertou Jesus. A casa do Evangelho, um ponto de luz, onde todos se alimentam dos ensinos de Jesus. Na casa do Evangelho eu vou com alegria. Na casa do Evangelho eu vou renovar as energias. Vou abrir meu coração, quero me encher de luz, estudar o Evangelho que nos ofertou Jesus. A casa do Evangelho, um ponto de luz, onde todos se alimentam dos ensinos de Jesus. A casa do Evangelho, um ponto de luz, onde todos se alimentam dos ensinos de Jesus. Viva o Evangelho! Muito bem, tá vendo? Ainda está com o cérebro bem jovial. Deus te abençoe, Antônio. Gratidão. Nós estamos também realizando uma jornada espírita. Esse evento, ele aconteceu desde quando começou a pandemia, em parceria com as instituições da cidade de Irará, que é uma cidade próxima à nossa, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe e Oriçangas. São cidades circunvizinhas. Então, nós estamos realizando este evento, já é a 4ª jornada espírita, em conjunto com essas cidades, essas instituições. Essa jornada vai começar quarta-feira, no dia 13 de março, sempre a partir das 19h30, e vai encerrar no domingo, às 19h30 também, com uma palestra. O evento vai ser transmitido, eu não sei, Zé, colocar aí o endereço do canal que você vai transmitir lá em Irará. O nosso vai ser aqui pelo CR3, mas estaremos disponibilizando o link para quem estiver distante, não puder vir pessoalmente, participar conosco, então pode participar de forma virtual. Lembrando que cada dia segunda, ou quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, as palestras vão acontecerem em casas espíritas diferentes, certo? Então, contamos com a presença de quem puder estar conosco para nos abraçarmos e daqueles que não puderem estar presentes, que possam vibrar e assistir onde estiverem. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos continuem nos incentivando a prosseguirmos nessa caminhada, divulgando a mensagem do Evangelho de Jesus e dessa doutrina que tanto nos esclarece. Paz e luz para todos nós. Gratidão a todos. Alô, Marcelo, um abraço. Obrigado pela lição aí que nos trouxe. Com Deus. Obrigado pela oportunidade aqui de fazer parte de um grupo tão harmonioso como o de vocês. Gratidão. Gratidão, Marcelo. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Valeu. Gratidão. Boa noite, irmãos. Meninos. Gratidão. Muito bom. Meninas.